Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta terça-feira, dia 3 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os ao sábado. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Evangelho nos relata que as pessoas ficavam admiradas com os ensinamentos de Jesus e reconheciam a sua autoridade. A autoridade com que Jesus falava vinha da sua convicção por viver em conformidade com o que proclamava. Por isso, Jesus não tinha dúvida da sua missão salvífica e da sua identidade de Filho de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, ele mantinha uma intimidade perene com o Pai e recebia dele todas as instruções para que pudesse realizar a sua obra aqui na terra. Assim sendo, os seus ensinamentos eram convincentes e as suas ações concretas. Ele sabia o que estava ensinando e tinha certeza daquilo sobre o qual estava falando, porque vivenciava o que pregava. A sua vida era o próprio Evangelho. Ele não agia como nós, que às vezes fazemos as coisas sem convicção, com medo, inibidos e terminamos por dar contra-testemunho dos ensinamentos evangélicos. Dessa forma, ele demonstrava ter plena consciência da sua missão e agia com firmeza e poder. A partir dele, as coisas aconteciam conforme ele pregava. Ele não vacilava e, por consequência, até os demônios o reconheciam e o obedeciam. Os espíritos maus eram submissos à sua autoridade, mas até que os fariseus e os doutores da lei. Jesus deixou para nós a incumbência de também mandar calar os espíritos impuros e libertar os cativos. Entretanto, para que isso seja possível, nós também necessitamos entrar em sintonia com o Pai, em oração, e pedir que o Espírito Santo se manifeste por meio de nós e das nossas palavras e ações. Assim também poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais ainda, como ele próprio nos afirma em outra passagem. Portanto, o poder do Espírito, a fé em Jesus e a coerência da nossa vida nos farão ter autoridade na pregação e na ação. Você acredita que o poder de Deus lhe fará remover montanhas e expulsar os males? Você assume toda a palavra que pronuncia em nome de Deus? Como você tem transmitido o Evangelho às pessoas, falando ou vivendo? Você tem autoridade sobre os espíritos maus? O que falta para que isso aconteça? Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma terça-feira abençoada.